Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Olá, eu sou a Júlia e a gente está começando hoje a segunda aula do curso Breve História da Revolução Cubana, curso então ofertado pelo Jornal A Verdade em parceria com a Unidade Popular pelo Socialismo. Na última aula, a gente pôde conhecer um pouco mais sobre histórias do José Martí, do Antônio Maceo, um pouco como foi o período colonial em Cuba, e a gente terminou ali em 1898 com o Tratado de Paris, com o fim da Guerra de Independência de Cuba, e em 1902 com a independência formal de Cuba. A gente vai falar um pouco hoje sobre um período chamado então de neocolonialismo, que compreende então desde 1902 até 1958, anterior então ao período da Revolução Cubana. E esse período se inaugura com a lei chamada Emenda Platt. A Emenda Platt basicamente fazia de Cuba um protetorado dos Estados Unidos e fazia com que dava liberdade para os Estados Unidos poder fazer uma interferência militar em Cuba em qualquer momento que seus interesses fossem atacados ou estivessem sofrendo algum tipo de risco. A Emenda Platt também cedia uma parte do território cubano, que é conhecido por Guantánamo, para ser uma base militar dos Estados Unidos. E esse território até hoje segue nas mãos do governo estadunidense. A ocupação militar dos Estados Unidos em Cuba foi apoiada pelos latifundiários e os grandes industriais açucareiros cubanos, e ela foi marcada pela produção de um só produto, que era o açúcar, com um só mercado, que era o mercado estadunidense. Isso fez com que houvesse uma época, décadas de muita miséria e muito desemprego em Cuba. E isso politicamente a gente poderia ver também como era a lei eleitoral. Em Cuba poderiam votar todos os cidadãos maiores de 21 anos que sabiam ler e que tivessem capital superior a $250. Isso na verdade correspondia a menos de 7% da população cubana, o que faz com que fosse um período marcado pela humilhação do povo cubano pelas políticas imperialistas no país. A década de 20 em Cuba foi marcada por uma crise econômica muito forte que gerou uma queda na cotação do açúcar e fez com que os proprietários cubanos não conseguissem pagar as dívidas já grandes que tinham com os próprios bancos cubanos. Isso fez com que os bancos cubanos fossem, a maioria, à bancarrota e propiciou um processo então de monopolização dos bancos que foram todos comprados basicamente pelo Royal Bank do Canadá e pelo Citibank de Nova York. Esse processo fez com que também gerasse uma desnacionalização muito forte da economia, Cuba tendo que vender todos os seus capitais a preço de banana, e isso gera uma grande movimentação contrária à ocupação dos Estados Unidos em Cuba. Na década de 20, lembremos, em 1917, na Rússia, tinha acabado de estourar a primeira revolução operária, que triunfou, enfim, que se consolidou. E muito também inspirados nessa experiência russa, começaram a acontecer centenas de greves em Cuba, Greves no setor do transporte ferroviário, greve no setor açucareiro, enfim. Grandes movimentações na luta de classe começaram a acontecer em Cuba. Essa grande movimentação, a gente pode pontuar dois feitos importantes, que foi em 1923, que foi criada a FEU, a Federação Estudantil Universitária de Cuba, que foi uma grande ferramenta no movimento estudantil cubano, que sempre foi diretamente ligado com os grandes processos revolucionários que despontaram no país. E em 1925 acontece então o primeiro Congresso de Agrupações Comunistas de Cuba, que tem como resultado a fundação do primeiro Partido Comunista de Cuba. Nesse primeiro congresso então, de agrupações comunistas, tem dois nomes que chamam a atenção pelo protagonismo que tomaram na fundação do Partido Comunista. O primeiro se chama Carlos Balinho, que vocês devem ter ouvido. Ele participou da fundação do PRC,
o Partido Revolucionário Cubano, fundado pelo Martí na época da independência. O Carlos Balinho, ele também foi o primeiro a organizar um grupo de estudos do Capital que virou um círculo de agitação e propaganda socialista em Cuba em 1903, e ele participa, então, também da fundação do Partido Comunista de Cuba. Ele era filho de um arquiteto que defendia a independência. Ele foi exilado, né, nos Estados Unidos durante a época da Revolução, da luta pela independência, e lá ele, junto no movimento operário, junto no movimento sindical, conheceu o marxismo e volta para Cuba, organizando o Partido de Martí, mas já com ideais marxistas. Esse homem, o Carlos Balinho, ele encarnou em si duas gerações importantíssimas de revolucionários em Cuba. Os que lutaram pela liberdade nacional e os que lutaram pela emancipação social da classe trabalhadora. O outro, o Júlio Mello, foi um dos fundadores da FEU, da Federação Estudantil Universitária, e também foi um grande lutador das causas sociais em Cuba até a fundação do partido, e foi depois um dos principais dirigentes do partido durante o que viria a ser a ditadura do Machado. E afinal de contas, então, quem era esse tal do Gerardo Machado? Ele foi um dos grandes braços de ferro dos Estados Unidos durante a primeira ocupação em Cuba, então logo depois da Guerra de Independência até 1902, e ele foi, assim, notável no sentido de oprimir e acabar com qualquer possibilidade de luta popular, assim. Ele foi o principal repressor das greves que aconteceram em 1911 e 1912 no setor açucareiro, e ele era, por coincidência, sócio proprietário da Companhia Cubana de Eletricidade, que na verdade se chamava Companhia Cubana de Eletricidade porque o Machado assinava o papel. Ela era, na verdade, a General Electric dos Estados Unidos, que estava ali, enfim, lucrando na custa do povo cubano. O Machado, ele é eleito numa super farsa eleitoral que acontece, então, para colocar ele no poder em abril de 1925, prometendo, então, nunca deixar que nenhuma greve dure mais de 24 horas. Então, com esse tipo de propaganda, ele é democraticamente eleito para ser o presidente de Cuba, mas a gente sabe que, na verdade, houve uma grande negociata entre os partidos ali com a Casa Branca para que ele fosse o único que se candidatasse e pudesse, então, estar aí por muitos anos fazendo uma ditadura, um terror ali absurdo contra principalmente os comunistas cubanos. O Partido Comunista de Cuba acreditava que os ideais de liberdade, né, do José Martí deveriam necessariamente repousar sobre os ombros de uma classe, a classe operária, e deveria caminhar junto com a luta pela emancipação dos povos, né, pelo direito de autodeterminação dos povos, que é algo muito agitado, né, foi muito agitado pelos bolcheviques. Os comunistas desse partido, então, em Cuba, organizaram recepções para marinheiros soviéticos, organizaram solidariedade para os revolucionários da Nicarágua, né, apoiados pelo Sandino. Eles, enfim, realizaram vários atos de organizar os próprios sindicatos, né, nacionais, e eles foram duramente reprimidos pela ditadura do Machado. Alguns comunistas foram jogados aos tubarões, muitos presos, torturados. Inclusive, no mesmo ano de 1925, o Júlio Antônio Mello foi preso. E aí ele fez greve de fome, dizendo, gente, eu não posso ser acusado por esse tipo de acusação. Ele fez uma greve de fome e a mobilização popular foi tanta que ele foi solto, mas ele continuou perseguido e teve de se exilar no México. O Carlos Balinho, já com 78 anos, então um senhor, foi preso, foi condenado, e ele passou 6 meses, então, os seus últimos 6 meses preso, e faleceu, então, dentro de uma prisão. Mello continuou lutando, né? No México ele estava organizando uma expedição para voltar para Cuba e derrubar o Machado, e foi assassinado então por homens do Machado lá mesmo no México. Em 1929 aconteceu uma outra grande crise, né? A famosa Grande Depressão, que abalou as condições de vida dos trabalhadores no mundo inteiro, e não foi diferente em Cuba. Em 1931, liderado por Antônio Guiterres, começaram a acontecer vários focos de luta armada em Cuba, que também eram respaldados por grandes movimentos grevistas no setor açucareiro, né, industrial em geral.
Em 1933, acontece o que foi chamado, né, de Revolução de 33, que foi uma greve de trabalhadores e muitas insurreições que explodiram em vários cantos da ilha, que foi acompanhado também de uma greve em Havana dos trabalhadores do transporte. Temendo, né, uma revolução, porque de fato o movimento estava indo para uma ofensiva bem grande, o governo do Roosevelt, né, dos Estados Unidos, manda então o seu embaixador a fim de fazer uma negociata e ver se acalmava os ânimos, né, do povo cubano que não estava muito para o diálogo com os Estados Unidos. Por exemplo, a greve do transporte em Havana evoluiu para uma greve geral nacionalizada. E em muitos centros açucareiros, os operários já estavam montando espécies de soviets, onde eles estavam determinando sobre como funcionaria a produção. E é então aí que acontece dentro dos militares um levante armado também, mas reacionário, que instaura então uma negociata que se estabelece então com essa atuação do embaixador estadunidense, resolvendo a situação da seguinte maneira. Teria um presidente do Partido Autêntico, que era um partido novo que surgiu na iminência dessas lutas, que é o PRCA, Partido Revolucionário Cubano, aquele do Martí, autêntico. Por que autêntico? Eles se reivindicavam os autênticos herdeiros da ideologia martiana. O que na verdade não eram, eles eram grandes conciliadores. E aí, esses autênticos, né, entram na presidência, na figura do San Martín, e eles tinham, para então tentar coesionar todos os setores em disputa, uma ala direita do governo e uma ala esquerda. Na ala direita do governo estava uma figura chamada Batista, que a gente fica sabendo, né, que assume uma proporção, uma importância grande no futuro, que era um datilógrafo que auto se proclamou general e, numa jogada bastante esperta dele, conseguiu então assumir um lugar importante no governo. E na ala esquerda estava o Guiterres, né? O Batista, ele começa então com um diálogo bem próximo com a Casa Branca, e esse governo, né, que estava abarcando setores muito contraditórios, ele não tem uma vida muito longa, né? Esse governo dura uma base de 100 dias, e depois, passados esses 100 dias, o Batista, junto com então o governo americano, dá um golpe e coloca um fulano chamado Mendieta, mas que era um mero fantoche, porque na verdade quem assume de fato o local de poder, que na verdade é o local de seu secretário dos Estados Unidos em Cuba, vira então o Batista. O Fulgêncio Batista ficou conhecido como o braço de ferro, o líder anticomunista em Cuba e, portanto, uma pessoa da extrema confiança da Casa Branca no país. Ele ficou de 33, né, que ele entra no governo sendo o chefe do exército, em 34 que ele entra, né, sendo uma figura importante, digamos assim, atrás da cadeira presidencial, e atrás dessa cadeira presidencial ele fica de 34 até 40. No ano de 1940 ele é eleito presidente, então ele senta finalmente na cadeira presidencial e ali fica até 44. Em 1944, o Partido Revolucionário Cubano Autêntico, o PRCA, é eleito, né, para presidência, e ele volta então a ficar atrás da cadeira presidencial. É importante dizer que esse partido autêntico, que se dizia, né, o herdeiro das ideias do Martí, nunca rompeu em nenhum momento com o que a gente chama de batistado, que tem a ver com a permanência ininterrupta do Batista nos locais de decisão e de poder em Cuba. É importante, né, colocar, e aí que na metade da década de 40 se vivia no mundo o clima de Guerra Fria, né, com uma propaganda anticomunista bastante feroz. E isso em Cuba ressoou nos partidos que estavam no poder. O Batista nem se fala, mas o Partido Revolucionário Cubano Autêntico, na figura aí do San Martín e do Carlos Prio, que foram, né, quem assumiu o poder em 40 e em 44 respectivamente, adotaram, né, para si essa política anticomunista que ecoava com bastante facilidade na burguesia e que era o discurso, era o que justificava todo tipo de política de arroxo salarial, de tortura, de prisões, enfim, né, de perseguição aos movimentos sociais
e aos próprios partidos, né? Inclusive, o próprio Partido Comunista de Cuba adota, nesse período, o nome de Partido Socialista Popular. Uma curiosidade, que é um dado importante também para a gente estudar um pouco da Revolução Cubana, tem a ver com a proporção e a importância do Partido Socialista Popular, que era o Partido Comunista de Cuba, no universo geral dos comunistas na América Latina. O Partido Socialista Popular tinha 50 mil filiados. Ele representava cerca de 13,3% dos comunistas gerais da América Latina, ou seja, o Partido Comunista de Cuba estava na mesma proporção do Partido Comunista do Chile, ele só era menor que o Partido Comunista, no caso do Brasil, com mais de 150 mil filiados, né? Então, dá para ver, mais ou menos por esses dados, do tamanho, né, a expressão dos comunistas na luta de classes em Cuba. O PRCA, no poder, então, em Cuba, teve primeiro, né, o Ramon Grau San Martín e depois o Carlos Prio, né, na presidência. E eles adotaram, então, uma política bastante voltada para a direita, né, bem submissa, de forma geral, e isso gera uma cisão dentro do partido. O Partido Revolucionário Cubano Autêntico tinha uma ala esquerda liderada por uma figura chamada Eduardo Chibás, que foi um dos principais apoiadores, né, do governo do San Martín e depois se tornou um de seus principais opositores. Em 1947, ele funda o Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Ortodoxo no sentido de ser o mais ortodoxo em guardar os ensinamentos do Martí. Dá pra ver que eles tinham uma apreciação muito grande pelos ensinamentos do Martí, né? Era um partido de caráter pequeno burguês, mas radicalmente nacionalista, então com muitas críticas ao imperialismo, à intervenção dos Estados Unidos em Cuba. E esse partido protagonizou, num certo sentido, toda a oposição ao governo, então, do PRCA. O Chibás, ele foi uma das lideranças que estava se construindo para ser um dos principais nomes para as eleições de 1952. O Partido Ortodoxo aglutinou também muitos jovens que estavam assim, muito indignados com toda a humilhação que estava sofrendo Cuba por parte do imperialismo. Um desses jovens, inclusive, o famoso Fidel Castro. Chibás, que era dessas grandes lideranças, enfim, muito inspiradoras, tinha um programa semanal numa rádio e em um determinado momento ele faz, né, uma colocação dizendo que tem uma grande denúncia em relação a algum desvio de dinheiro, em relação a um grande ministro, né, que estava no poder. E ele diz, bom, na semana que vem eu vou trazer então as provas, as evidências dessa minha acusação. E aí, na semana seguinte, Cuba inteira escutando o rádio, esperando quais seriam então as provas contra esse grande crime em relação a Aureliano Sánchez Arangue, que era, enfim, esse ministro da educação, no qual ele estava acusando. E acontece que ele não conseguiu, de fato, apresentar essas provas. E numa tentativa de uma saída honrosa, assim, ele, no meio da gravação do programa de rádio, começa a fazer uma grande agitação política, convocando o povo cubano a se levantar, a soltar suas amarras, a enfrentar esse governo. E ele dá um tiro na sua própria barriga e vem a falecer alguns dias depois. Com a saída do Partido do Povo Cubano, então, de dentro, né, do PRCA, a gente pode, na verdade, já mais ou menos enterrar essa organização. Ela não teve nenhum resquício moral assim para se manter, ela perdeu a sua influência. Mas o Partido do Povo Cubano, o Partido Ortodoxo, tomou uma outra importância, né? Mesmo depois do suicídio do Chibás, o partido estava cotado como um dos principais partidos para a eleição de 1952, porque eles tinham trazido uma grande agitação contra a corrupção, contra, esses grandes desvios que aconteciam de dinheiro, que inclusive era o cartaz da vergonha contra o dinheiro, né? Vergonha contra dinheiro, que era o que eles agitavam, né? Na época, isso arrebatou uma grande quantidade de pessoas que conseguiam também, principalmente os setores da juventude do partido, que tinha
uma liberdade assim relativa, conseguiam radicalizar também as propostas do partido, ultrapassando só o entendimento da luta nacionalista, mas também entendendo a luta anti-imperialista como uma etapa necessária para uma revolução, assim, né? Que, de fato, deveria transformar radicalmente a sociedade. E aí, nesse quadro da juventude do Partido Ortodoxo, a gente pode encontrar as figuras como, por exemplo, o Fidel Castro, que a gente vai falar mais à frente. Em 1952, então, poucas semanas antes das eleições presidenciais, o Fulgêncio Batista, que não gostava de sair nem de dentro nem de trás da poltrona presidencial, dá então um golpe de Estado. Importante colocar, né, que esse golpe que o Batista realizou então em março de 52, também uma das variáveis assim é que, além do Partido Popular Cubano ter grandes chances de ganhar, ele contava com o apoio massivo do Partido Socialista. Então, esse campo estava mobilizando, de fato, amplos setores, né? Como a gente viu que o Partido Socialista era bastante importante, amplos setores, né? E o Fulgêncio, enfim, dá o golpe com todo o apoio, todo o aval dos Estados Unidos. E as suas primeiras atitudes são, primeiro, romper relações com a União Soviética completamente. Ele monta, né, o Burô de Repressão a Atividades Comunistas. Então ele botou na ilegalidade todos os sindicatos, todos os partidos atuantes, e ele também abre espaço, né, para várias, enfim, multinacionais entrarem no campo da economia e no campo da política cubana. Um grande exemplo é a United Fruit Company, né, que é uma empresa que a gente sabe que tem um histórico, né, de exploração e de assassinato na América Latina gigantesco, que, enfim, existe até hoje, a Chiquita Brands, mas que ele era o garoto propaganda da empresa em Cuba, né? Então, nesse momento, um pouco antes das eleições, acontece um golpe militar liderado, encabeçado pelo Fulgêncio Batista. Já caminhando, né, para a finalização dessa aula, introduzindo, né, a próxima, vamos falar aqui desse que foi o grande protagonista, né, do movimento da Revolução Cubana, Fidel Alejandro Castro Ruz, que a gente conhece por Fidel Castro, que nasceu em 1926. Ele era filho de latifundiários, na verdade, grandes proprietários de terra na província de Holguín, que fica no oriente de Cuba. Ele, em 1945, vai para Havana fazer a faculdade de Direito, e ele ingressa, né, na FEU, na Federação Estudantil Universitária, numa época que o movimento estudantil era muitas vezes, enfim, a toque de bala, né? No caso, tinha movimentos armados para resolver as questões do movimento estudantil, então para ver o nível de disputa, né, e de intervenção na sociedade que tinha a FEU. Então ele ingressa nesse movimento bem radicalizado. Em 1948, então um pouco depois dele ingressar na universidade, ele participa da plenária de fundação da OEA, e ele e outros vários companheiros seus vão lá para fazer protestos contra, enfim, as intervenções na Nicarágua, pela independência de Porto Rico, para devolver as Ilhas Malvinas para a Argentina. Enfim, eles tinham uma discussão bem internacionalista, também sobre a questão do canal do Panamá. Enfim, fizeram várias manifestações, tinham uma vida política bem participativa, e lutou, né, já então desde a sua juventude, contra o colonialismo, né, no continente latino-americano. Importante dizer que em 49 aconteceu um caos, né, que embarcou um navio de marinheiros, enfim, dos Estados Unidos em Cuba, e 3 dos marinheiros bêbados, porque, enfim, Cuba era um local, enfim, em que propiciava isso para os marinheiros, muitas bebedeiras, enfim, a questão da prostituição, enfim, era um ponto que era por isso, assim, né? E esses marinheiros bêbados, enfim, escalam a estátua do José Martí, que ficava numa praça central de Cuba, e usam a cabeça do Martí de nictório. Eles mijam na cabeça do Martí. Enfim, isso foi um marco, assim, né? Porque, enfim, mijar em uma estátua em qualquer lugar do mundo pode significar uma coisa. Em Cuba, no Martí, significa uma afronta, uma humilhação sem precedentes, e isso faz com que, na verdade, vários jovens se organizem, comecem grandes protestos
Isso saiu estampado nas folhas de jornal, enfim. E o Fidel também estava presente nessas manifestações, honrando a memória do Martí, porque ele era um dos grandes admiradores, um grande estudioso do que foi o legado então do José Martí, porque enfim, depois ele ingressa na juventude do Partido Popular Cubano, né? O Partido do Povo Cubano ortodoxo. E aí, enfim, aí a gente vai ver um pouco mais do que foi a trajetória política do Fidel e, enfim, de todo o movimento da chamada geração do centenário de Martí no próximo encontro. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade, os movimentos que constroem o nosso jornal, através do nosso Apoia-se, apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.